E eu quero abrir aqui agora uma nova parte dessa nossa live, dessa nossa estreia, desse nosso Cybercast, que eu estou falando em trazer pessoas que estão produzindo conteúdo para a próxima live. Porque nessa, além do Kenji, que já apresentou o projeto, nós temos aqui a nossa Lola, que também está produzindo conteúdo Tô. e colocou agora há pouco no Twitter uma extensa thread de mais de 20 tweets lá, destrinchando alguns pontos em que uma certa produtora de conteúdos de vídeo andou distorcendo os fatos da realidade. Mas para apresentar um pouco mais sobre a própria pesquisa, eu vou agora deixar com vocês a Lola no comando aí do Contraverso. Então, a minha pesquisa, ela data de mais ou menos uns 4 meses, né, que eu tô trabalhando nessa pesquisa. Eu fiquei pensando muito em como eu poderia contribuir, né, já que eu não sou uma produtora de conteúdo, o único conteúdo que eu produzo, assim, é fazer tweets, né, eu escrevo bastante lá no Twitter, eu gosto muito de escrever. E aí eu pensei em como eu poderia contribuir com esse projeto, né, esse projeto super importante. Então eu pensei assim, eu acho que eu vou ir por um caminho que eu acho que mais ninguém vai, apesar que teve outros produtores aí que estão no projeto também, que produziram vídeos a respeito dos documentários e também de filmes que essa produtora, né, ela financia, ela participa pra da divulgação. Então, assim, eu peguei 3 pontos principais, eu vou pedir para o Falcão colocar aí para mim, o início da thread, né. Eu escrevi bastante material, mas nesse primeiro fio eu quis pegar apenas 3 assuntos principais, né. Então, pode descer, por favor, Falcão. Vamos para o primeiro ponto. Eu vou passar rapidinho, gente. Eu peguei a primeira parte falando sobre a divulgação do filme Som da É esse, Liberdade, né? é esse aqui não. Não, desce, mais um pouquinho. Mais um É, pouquinho, me diga aí, onde. no 3, na parte 3. Aí, Esse aqui. aí. Isso mesmo. Ela promoveu junto com uma produtora aí chamada Angel Studio, o filme Som da Liberdade. Isso não é surpresa para ninguém, muita gente viu isso até virou uma polêmica, né, porque muita gente começou a descobrir fatos, digamos que perturbadores da produção, né, não, da produção também, de financiadores e até do cara que estava sendo representado, né, pelo ator lá, né, o principal. E o nome do cara é Tim Ballard, né, então pode descer, Falcão. Eu fui atrás de alguns fatos que, inclusive, na época a gente falou. Eu escrevi um pouco, o Sérgio Hoff também escreveu, muita gente divulgou, né, a respeito disso. E, assim, como sempre, né, a gente vê que essa produtora ela se diz ideologicamente né, isenta, mas ela acaba colocando ali umas palavras que você percebe que não é tão isenta assim, né? Na promoção desse filme, inclusive, eles usaram o termo woke, que é uma coisa ridícula, e também falaram sobre a defesa de bons valores nas telas, né? Isso aí mesmo, Falcão, obrigada. Uhum. E então você percebe que eles, querendo ou não, eles seguem sim uma ideologia. Então pode descer, Falcão, por favor. Eu vou partir direto para o assunto, que é a questão do Tim Ballard, né, que estava sendo representado no filme. Ele tem envolvimento e é acusado de má conduta sexual e também de assédio por mulheres da própria ONG. Ele participa de uma ONG, né? Ele participava, na verdade, de uma ONG que resgatava crianças e mulheres em situação de tráfico sexual, tráfico humano, mas ele recebeu aí diversas acusações de mulheres da própria ONG, começou com 7, foi aumentando, de má conduta sexual, né? Então é uma pessoa ali que você percebe que você lê as matérias, você percebe que ele não é tão santo assim, tão herói assim, ele tem umas condutas muito erradas e totalmente reprováveis. E também, não só ele, pode descer um pouquinho mais, Falcão? Não só ele, é interessante ver que, inclusive, financiadores do filme, porque esse filme ele veio de um financiamento coletivo, né? Financiadores do filme, produtores do filme, pode descer mais, Falcão. Também tem acusações, né? Tem atos criminosos, né? E aí o Falcão tá mostrando aí que a Brasil Paralelo ela produziu uma matéria só, e eu pesquisei para saber se eles tinham abordado o assunto da maneira que deveria ser abordado, né? E eles se preocuparam mais em
passar a defesa do Tim Ballard, né? Inclusive, nessa matéria aí, eles passam até um vídeo do Instagram do próprio Tim Ballard se justificando sobre as acusações. Não que ele não tenha direito de se defender, claro que ele tem direito, mas como você percebe, eles colocam ali tática usada contra ele pela mídia. E nesse fio que eu escrevi, você vai perceber que eles sempre colocam a mídia como esquerdista, como progressista, como... Enfim, né? Pode descer um pouquinho mais, Falcão, por favor. Então, aí estão os outros envolvidos no filme, na produção do filme, patrocinador. Então, eu vou ler ali rapidinho. Sai dessa tela, Falcão. Vai pro... Aí, sobe um pouquinho. Aí. Então, você percebe ali que eu coloquei que, tipo, o patrocinador, né, uma pessoa que doou pro filme, chamado Fabian Marta, ele foi preso por sequestro de criança. Aí a gente também tem o produtor Paul Hudson, que ele também foi acusado de molestar crianças. E o outro produtor é o Tony Robbins, que também foi acusado de assédio por várias mulheres. Eu achei muitas matérias, inclusive eu posso disponibilizar material também com todas as minhas fontes para quem quiser. Todo o meu material de pesquisa está devidamente registrado. Várias pessoas, várias mulheres denunciando ele por assédio sexual. Tenho várias matérias de fontes diferentes, né, para falarem, não, mas você está usando uma fonte esquerdista, como dizem, né? Não, eu peguei várias fontes e é isso aí. Pode descer, Falcão, por favor. Então, assim, na época que a gente divulgou essas questões que eu falei, a gente foi acusado de várias coisas. Eu li comentários questionando o HD do meu computador. Então, assim, quando você faz uma acusação, um apontamento direto para a extrema-direita, eles sempre fazem o uso do ad hominem. Eles sempre tentam transformar você em alguma coisa que você não é. Porque, como o Kenji disse, eles não aceitam críticas. Eles debatem tanto sobre liberdade de expressão, falam tanto sobre liberdade de expressão, mas quando a gente recorre à nossa liberdade de expressão, de criticar, eles não aceitam e partem para o processo, partem para a intimidação, partem para destruir a sua imagem. É assim que eles agem. E não é diferente, né, com essa produtora. Pode descer mais, Falcão. Porque aqui agora eu vou entrar num assunto que me foi muito caro, eu pesquisei muito sobre esse assunto. Eu vi esse material dessa produtora e me doeu muito porque é uma coisa que é absurda demais, né? Eles simplesmente fizeram um documentário numa série investigativa que eles têm para praticamente não, para inocentar o homem que colocou a Maria da Penha, uma das mulheres responsáveis por uma das leis de proteção, a maior lei de proteção de mulheres nesse país. Colocaram ele como vítima e tentaram inocentar ele. Sim, eu tô falando isso sim, claramente, porque o cara foi chamado para poder fazer parte do documentário. Ele deu uma entrevista lá, dando o lado dele. Pode descer mais, Falcão, por favor. Pode descer mais, por favor. Obrigada. E eu só queria esclarecer, gente, que isso é um material extenso. Isso é um material extenso, vocês podem pesquisar, tá? Não caiam em fake news. Sempre busquem fontes de informação segura. É um caso que é devidamente documentado, com provas, extensivamente, tanto aqui no Brasil quanto fora. Tem muito material que você vai encontrar falando sobre o caso da Maria da Penha. Então, assim, só para relembrar, a Maria da Penha, ela foi baleada e ficou paraplégica. Ela foi baleada pelo marido dela em 1983. E esse documentário ele foi repudiado por órgãos, por muitos órgãos. Pode descer um pouquinho mais, Falcão, por favor. Ele foi repudiado, inclusive, pela... Desce mais um pouquinho, Falcão, por favor. Não, sobe um pouquinho mais, que tem uma parte ali que eu quero mostrar. Não, mais uma vez. Mais, sobe mais. Aqui? Sobe mais um pouquinho. Aí, obrigada. Pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a IAB, né? Eles fizeram uma nota de repúdio, apresentaram isso em plenário para falar sobre essa tentativa de defesa feita por essa produtora aí que faz esses conteúdos duvidosos. Pode descer, Falcão. E eu também deixei lá no meu fio um documento, gente, pode descer mais?
Esse documento aí que o Falcão está mostrando, que você vai achar que é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse documento, ele está em espanhol, mas você pode ler ele tranquilamente. Ele tem todos os detalhes do caso, porque como eu falei, o caso da Maria da Penha, ele foi documentado tanto aqui quanto fora, ele é extensivamente detalhado. Então, assim, você vai achar esse documento aí, você pode ler ele completo. E, assim, nesse documentário, ele não foi citado. Aí o Falcon colocou uma parte muito importante, porque durante a gravação, que tinha a maior parte do elenco de homens, né? Falando de uma situação de violência contra a mulher, mas a maioria do elenco do documentário eram homens, né? Eles também soltaram uma fake news, inclusive isso foi até para o TikTok, e depois foi desmentido por vários veículos de informação, né? Empresas de checagem e tudo, de que a Maria da Penha ela tinha ficado paraplégica durante um tiro que ela levou no assalto, não pelo marido dela. E eu só queria deixar bem claro que ela foi baleada sim pelo marido e ela, infelizmente, sofreu mais de uma tentativa de assassinato. Pode descer um pouquinho mais, Falcão. Então, eu só queria que isso ficasse bem esclarecido também. Então, aí, como eu falei, o caso ele foi investigado, ele foi documentado dentro e fora do país. O que não faltam são evidências, tantas evidências que o crime da Maria da Penha virou uma lei de proteção a mulheres. Eu acho que é a maior lei que a gente tem, a mais representativa. Pode descer, Falcão, por favor. Então, é importante a gente citar que a luta dessa mulher, ela não pode ser desmerecida desse jeito. E eu fico muito revoltada de ver que uma empresa, né, amplamente financiada, se der o trabalho de tentar tirar, né, a importância dessa lei, que é uma lei que salva a vida de muitas mulheres, ainda precisa de algumas regularizações, mas é uma lei que, em vigência, ela salva a vida de muitas mulheres. E eles tentaram simplesmente destruir isso. E isso é muito revoltante. Pode fechar, Falcão, por favor. Então, a Maria da Penha tem que ser enaltecida e acreditada, né? A gente vê que, às vezes, é muito difícil para extrema-direita acreditar na vítima, né? Eles sempre preferem acreditar no agressor, né? A gente tem um caso recente aí, por exemplo, da Zambelli com o Robinho. Aí eu também parti para falar sobre os documentários sobre história, porque eles também têm documentários históricos lá, e aí eu fiz uma pesquisa sobre Brasil, a Última Cruzada. Pode descer, Falcão. E o que eu mais achei, inclusive tem até uma matéria deles falando sobre doutrinação esquerdista, né? Eles colocam professores como doutrinadores esquerdistas, e aí eles fazem esse documentário, né? Inclusive ali na propaganda você pode ler que eles colocam, abre aspas, desbancar o seu professor de história. E utilizam também isso para poder enfatizar uma propaganda obscurantista e também para vender curso, né? Porque, claro, eles precisam monetizar em cima dessa questão. Pode descer, Falcão, por favor. Então, pode descer, Falcão, tudo. Eu já vou finalizar aqui, porque eu já tomei bastante tempo aqui. Então, assim, eu vou pedir para vocês irem lá, para vocês lerem essa thread, tá bem documentada. Eu trouxe várias matérias, coloquei vários prints. Eu, como escrevi ali no final, tenho plenas capacidades de disponibilizar para vocês o material completo da minha pesquisa. E eu escrevi mais também material que eu vou trazer numa segunda thread durante a semana. E só para finalizar a questão do documentário, muitos professores tentaram fazer uma crítica e foram intimidados. Sofreram até tentativas de processo. Então, como vocês podem observar, nem professores são respeitados por essa plataforma. São desacreditados e o tempo todo são colocados como doutrinadores, quando a gente sabe que não é verdade.